Com a mão no coração, então vamos lá. Essa semana foi uma semana muito importante, nós vivemos experiências tão fortes com Deus, chegaram tantos testemunhos maravilhosos. E eu sei que esse é só o começo, porque o ano ainda cheira novo, é março, é o 3º mês, nós temos plantado a boa semente, temos entendido o que o Senhor espera de nós para que possamos viver o melhor ano da nossa vida até então. Então, à medida que você vai meditando, palavras vão chegando, revelações tão importantes, que são tão profundas. Então, vamos a algumas, porque eu creio que cada uma aqui vai ser uma resposta, como se fosse, nessa abertura, um encerramento de jejum, mas é um encerramento de propósito, em que o Senhor traz algumas respostas que eu creio que são muito importantes e que a gente fica ali esperando. Senhor, eu quero continuar ouvindo a sua voz e sendo dirigido pelo Senhor. Então, logo após Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou no monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, observe que esse é o capítulo 19. No 20, o Senhor já dá os 10 mandamentos e leis. Aqui, eles já tinham vivido toda aquela experiência forte no Egito, aquelas pragas, abertura do mar, chegaram do outro lado, as águas de Mara que se tornaram doces, onde o Senhor deu ordenanças e leis, foram para Elim. Eles já tinham vivido a experiência da água sair da rocha, do maná, a vitória contra Amaleque. Eles viveram muitas coisas num espaço de tempo muito curto, porque foi entre o Egito e o Sinai. E o Senhor então vem e diz: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. O Senhor os transportou sobre asas de águia. E essa expressão fala da graça. É uma expressão que mostra para eles: vocês viram quantas coisas vocês viveram, quantas mudanças aconteceram, quantos milagres aconteceram. Por quê? Porque eu os transportei sobre asas de águias. Porque com a graça é mais rápido. Com a graça as coisas fluem que você nem vê. Quando você vê, você já está vivendo aquilo. Com a graça é mais rápido. Com a graça, tudo flui com mais rapidez. Isso é o poder da graça. A graça faz com que tudo flua. O favor, vamos trocar graça por favor, que é a mesma coisa. Vamos trocar então favor por bondade, que é a mesma coisa. Se você pega a tradução de graça
é favor, é bondade. Então, quando você conta com a graça, com o favor do Senhor, com a bondade do Senhor, porque você decidiu se esconder nele, tudo flui de uma maneira sobrenatural. Você percebe que você está sendo transportado, e é a graça que está levando, é o favor de Deus que está levando. E aí o Senhor continua e Ele fala, olha, se vocês me obedecerem fielmente, vocês vão ser meu tesouro pessoal. Vocês, dentre todas as nações, embora a terra inteira seja minha, quando eu olhar para vocês, vocês vão ser como um reino de sacerdotes, uma nação santa. Vocês vão ser aquele povo especial que nós encontramos o escritor aos Hebreus lançando mão e dizendo especial, separado, exclusivo, que produz boas obras. Então, essa palavra, ela pode se juntar com a palavra do vinho novo, que você sabe que para produzir um vinho daquela qualidade, leva anos. Mas quando você é transportado sobre asas de águias, sobre uma graça e um favor sobrenatural, com a graça é mais rápido, flui, caminha, e aquilo que era impossível acontecer, acontece. O faraó é derrotado, o mar é aberto, as águas de Mara são transformadas e se tornam boas para beber. Amaleque é derrotado, a água sai da rocha, o pão dos poderosos é derramado do céu. São acontecimentos e acontecimentos sobrenaturais. Por quê? Porque a graça te leva mais rápido. Quando você depende totalmente da graça, do favor do Senhor, da bondade dEle, você vê a sua vida caminhando com mais rapidez. É uma coisa impressionante. É lindo de ver. Então, eu tenho certeza que Deus está falando aqui. Dependa da bondade dEle. Solta métodos antigos. Lembra da palavra de Atos 5, que o Senhor estava fazendo algo incrível, mas tinha um padrão que Ele queria morto e enterrado, e que uma nova geração, que os jovens enterraram, que foi Ananias e Safira. Deus não quer mais aquele padrão. Ele não quer mais. Ele quer que você dependa dEle. Lembra de Jeremias 17, que maldito aquele que confia no homem, na força do seu braço, mas bendito aquele que confia no Senhor e faz dele a sua estrutura, a sua segurança, a sua rocha. Ele pega e planta junto às águas. Deixa Deus levar você. Porque é o que Ele está dizendo. Se você deixar Ele te transportar sobre asas de águias, você vai ver que com a graça é mais rápido. Você vai ver que quando nós permitimos que Ele conduza a nossa vida, tantas coisas vão acontecendo que você nem percebe, num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Agora, disse Ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz, óbvio que se eu não tivesse tanto assunto, eu gostaria de ler o texto inteiro. Eu incentivo você a ler o capítulo 22 todo. Disse Ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos.
Eu sempre falo da lei da primeira menção. A primeira vez, você precisa estar atento à lei da primeira, a primeira vez que uma palavra é mencionada, qual é o contexto dela? Porque é com base nesse contexto que você vai conduzir a sua vida. E a palavra adoração aparece a primeira vez no contexto de Abraão entregando Isaque. Vamos lembrar que quando Deus pede Isaque, Ele quer Abraão. Não toque no rapaz, já pulo para o 12. Então, depois de adorarmos, voltaremos. Não toque no rapaz. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora, você vê que tem um momento na vida da gente que nós provamos para Deus que Ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beersheba, onde passou a viver. Passado algum tempo, dissera Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uzo, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Herã, Quezede, Razo, Pildas, Lidafli e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Olha que coisa impressionante. O Senhor chama o Abraão e fala: Abraão, Abraão, eu quero que você vá para o Moriá e me entregue o seu filho, o seu único filho. Lembrando que ele já tinha Ismael, mas Deus disse: o teu único filho é quem você ama. Porque Deus não considera o que foi feito na carne. Eu sei que você sabe disso, eu sempre lembro, mas é bom lembrar de novo. Então a Bíblia diz logo em seguida, na manhã seguinte, um homem rápido para obedecer. É isso que Deus quer de nós, uma rapidez em obedecê-lo. Então ele organiza tudo, pega os servos e começa a subida do Moriá. Foi uma caminhada de 3 dias, o que mostra que não foi feito na impulsividade, na emoção, mas foi feito pela fé. Quando ele chega no ponto, ele fala para os servos: fiquem aqui, que eu vou adorar com o rapaz, e logo voltaremos. Porque em todo o tempo ele manteve a convicção de uma coisa que ele mesmo nunca tinha visto: que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque, mas a promessa não deixaria de se cumprir. Ela iria se cumprir. Que fé, né? Então ele organiza tudo e deita Isaque. Isaque pergunta antes: onde está? Eu vejo tudo, mas cadê o cordeiro? E é a primeira vez, você vai ver também, você encontra a palavra, o Deus Jiré em movimento. Porque Abraão fala Jiré, o Deus provedor. Deus proverá para ti um cordeiro. Deus sempre provê. Ele é Jiré, Ele sempre provê. Ele é o Deus provedor. E proveu. Ele levanta o cutelo e quando ele vai para matar Isaque, o anjo brada. Aquilo estremeceu os céus como estremeceu a terra. Abraão, Abraão, não toque no rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o teu filho, o teu único filho. E aqui nós vemos esse cordeiro que foi visto, era o Senhor. Que mais tarde você vê o Senhor falando: Abraão me viu. E lembra que os religiosos disseram: você não tem nem 50 anos e fala que
você viu Abraão? Não, eu não vi Abraão. Abraão me viu. Abraão me viu. E viu mesmo. E viu mesmo. E o escritor aos Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, fala desse homem que visou algo muito maior do que aquilo que ele estava vendo. Muito maior. E que naquele momento ele estava disposto a abrir mão de tudo, porque Isaac representava a espera, não só a espera de 25 anos, mas 25 anos da vida dele, mas tudo que representava era a promessa. E herança na Bíblia representa isso, o direito de você viver aquilo que foi determinado e conquistado por Jesus. Então, ele ouve a voz segunda vez. Por que eu ouviria segunda vez se eu não dei crédito da primeira vez? Ele deu crédito a primeira vez. Ele ouviu a segunda e o Senhor disse: agora eu vou fazer. Nada vai impedir isso. Nada que aconteça de agora em diante pode mudar. O Senhor fez uma aliança com ele e acabou, porque ele foi até as últimas consequências. E é interessante que quando ele volta, ele voltou com Isaac, mas a Bíblia não põe o nome do Isaac, põe dos servos, porque para Deus tinha recebido Isaac. E aí ele recebe notícias de que Milca, a esposa de Naor, seu irmão, tinha dado filhos a ele, dentre eles Betuel, que foi pai de Rebeca. Que é exatamente assim que acontece. Isaac é uma figura do Senhor e Rebeca, figura da igreja. E quando nós somos capazes de entregar a Deus tudo sem reserva, é quando tudo nasce na vida da gente. Aquilo que ainda não tinha nascido, aquilo que ainda não tinha acontecido, acontece. Quando o Senhor se entregou na cruz, nasceu a igreja. Quando Abraão entrega Isaac, fica sabendo que Naor tinha tido filhos dentre ele, Betuel, que foi pai de Rebeca. Ou seja, nós muitas vezes queremos que algo nasça, chegue até nós, sem nós termos ido até o Moriá, entregado aquilo que nos é caro, por mostrar que Deus é mais caro do que qualquer desejo, sentimento. Então, aqui tem uma mensagem tão forte para nós. Quando nós entregamos tudo, é daí que nasce algo novo e tão desejado. Após a entrega de Isaac, ele tem notícias do que estava nascendo. Rebeca, a igreja, algo grande. Eu quero coisas grandes, mas nem sempre quero passar pelo Moriá. Entregar aquilo que é difícil. Mas quando eu decido subir o Moriá da minha vida, que representa o Calvário, quando eu decido passar por coisas que me são difíceis, é quando aquilo que é tão importante para mim nasce. Quando ele entrega Isaac, logo Rebeca nasce. Quando eu entrego o que representa o Isaac da minha vida, a minha Rebeca nasce.
aquilo que eu quero tanto nasce, aquela que viria a ser a esposa dele no futuro, né? Mas que aqui é uma representação de Cristo, a igreja. E na nossa vida, quando nós seguimos o mesmo caminho, porque é aquilo que a gente sabe, né? Techuvá, volte ao princípio. Volte ao início de tudo. Como que funcionou? É como deve funcionar. Quando Deus tem tudo de mim, eu tenho tudo de Deus. É quando eu não tenho medo do Moriá da minha vida, quando eu não tenho medo de entregar aquilo que Deus está me pedindo. É quando eu recebo as notícias de que algo tão grande e especial está nascendo. Às vezes eu quero tocar naquilo sem passar pelo Moriá. Mas primeiro eu passo pelo Moriá, depois eu recebo as notícias. Que a minha Rebeca nasceu. É isso aí. Aleluia. Vamos continuar. E cada um sabe o que Deus está revelando. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Eles não quiseram vir. Sabe quando algo tão maravilhoso é preparado? Imagina essa reunião. Ela foi preparada para o povo de Deus com carinho. Nós oramos, nós trabalhamos a semana toda por isso, por esse domingo. Ontem trabalhamos até tarde, desde pequenos detalhes de limpeza, organização, de como tudo seria. E nós fizemos tantas coisas para este dia. Para você. E aí imagina quando a pessoa simplesmente não dá valor naquilo. Ela não entende quanto investimento está naquilo. Quanto investimento. Então aqui, quanto investimento, que banquete só para esses convidados. Mas eles não quiseram. Porque tem pessoas que Deus prepara o melhor para elas, mas elas simplesmente não querem. Elas dão valor a coisas menores. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete. Olha a insistência de novo. Olha o que eu fiz para você, eu matei bois gordos, novilhos. Foi uma trabalheira danada pensando em você. Mas eles não deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Assim é como muitos agem. O Senhor prepara o melhor para a pessoa, mas ela não dá atenção. Ele chama novamente e diz: mas escuta, olha o que eu fiz, eu preparei para você. Mas a pessoa não dá atenção. Ela prefere o campo e os negócios dela. Os restantes agarraram os servos e maltrataram-nos e os mataram, porque ainda tem isso. Alguns simplesmente não quiseram, não deram atenção, rejeitaram, preferiram se envolverem, continuarem envolvidos com as suas coisas. Outros foram cruéis, sendo chamados para algo tão bom, mataram, maltrataram os servos que estavam convidando para um evento que foram preparados
preparado para aquelas pessoas. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Eu preparei tudo. Que fala de tudo que Jesus fez e da vida eterna. Mas há pessoas que elas se mostram indignas, porque elas só sabem tratar com desdém. Elas diminuem aquilo que é tão grande e precioso. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Vão em busca de novos convidados. Eu quero que vocês busquem outras pessoas, porque eu não quero minha casa vazia. Esses não eram dignos, mas tem pessoas que vão valorizar. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial, não honrou o protocolo. Ele queria estar na mesa do rei, mas sem veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu, não sabia nem como responder. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Chamados foram muitos, mas escolhidos poucos, porque nem todos foram dignos, deram valor àquilo. E ainda tinha um sentado à mesa do rei, sem a veste nupcial. Você já parou para pensar? Quantas pessoas que querem se sentar à mesa do rei, vestidas inadequadamente, porque elas não honram os protocolos. Elas querem estar à mesa do rei, mas do jeito delas. Elas dizem que querem o Senhor, mas ao modo delas. E aí, ele mandou que as mãos e os pés fossem amarrados. Quer dizer, não há como essa pessoa fazer alguma coisa. E ela foi lançada nas trevas, onde há choro e ranger de dentes, que aí já fala do inferno, né? Porque aqui está falando da vida eterna, daqueles que creram e abraçaram e não rejeitaram e se vestiram adequadamente. Vestes brancas, puras, uma conduta irrepreensível. Mas ali havia um que não sabe, ele perguntou: mas como que você entrou aqui? Como é que você entrou aqui? Porque tem gente que arruma um jeito, né? Ele quer entrar, mas do jeito dele. Mas ele não pode ficar. O homem disse, o Senhor, ele disse aqui, o rei disse: como que você entrou? Mas você não pode ficar. Você até entrou, mas ficar você não pode. Porque você não está vestido adequadamente. E nós precisamos parar e pensar a respeito. Será que eu quero, Senhor, eu quero a eternidade, mas eu continuo me vestindo inadequadamente? Eu quero, mas do meu jeito, vestido da minha forma, fazendo pela minha cabeça, do jeito que eu quero, não do jeito de Deus. Aí ele conclui dizendo: olha, muitos são chamados, muitos são mesmo. Porque quantas pessoas que estão ouvindo a palavra, ouvindo, mas poucos escolhidos. Por quê?
Nem todos querem, nem todos dão atenção, nem todos se mostram dignos, nem todos estão vestidos adequadamente. E o Senhor está mandando uma mensagem. Dentre todos aqui, onde eu me enquadro? Onde? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Exatamente por causa das escolhas que as pessoas fazem. Visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. É impressionante como a gente pode ver pessoas que elas amam a maldição. E se você falar com elas não vão... É tanta cegueira que elas não conseguem ver que o que elas estão fazendo é a atitude de quem ama a maldição. Porque dependendo da escolha que você está fazendo, o que você está ouvindo, para onde você está indo, como você tem respondido às demandas da vida, revela o que você de verdade ama. Porque você sabe que amor é atitude. Então, quais são as atitudes que nós temos? Quando a minha boca fala uma coisa, mas minhas ações mostram outra coisa. Né? Inclusive no louvor, nós cantamos canções profundas, mas muitas vezes nosso comportamento é inadequado, está desalinhado do que nós louvamos. Infelizmente, algumas pessoas elas amam a maldição. O vitimismo é uma maldição. A covardia, o medo, a fofoca, a rebelião, os sentimentos miseráveis, seja da inveja, da amargura. E aí, vai abrindo. Visto que amou a maldição, que ela sobrevenha. Quer dizer, se eu amo algo, é isso que eu estou trazendo para a minha vida. E, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Ainda na Almeida Corrigida vai estar assim, não quis a bênção, ou não desejou a bênção, que ela se afaste. Porque todo mundo, se você disser, você quer a bênção, todo mundo vai dizer, é claro que eu quero, mas amar, ele ama a maldição. E então ele está trazendo a maldição para a vida dele, e ele tem a bênção diante dele. Todos esses convidados tinham, mas ele não a desejou, porque ele não enxergou, por falta de visão, que o que ele estava rejeitando era a grande bênção da vida dele. O Abraão, ele soube discernir o que era bênção, e ele não abriu mão dela. Entregar o Isaac era bênção. Então é forte quando você lê, não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Porque como que eu vou ter paz? Quando eu amo, eu desejo a paz, eu desejo aquilo mais do que nunca, e eu trabalho por isso. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Quem disse isso? Pedro falando de Judas. Olha, Judas fez parte de tudo isso. Mas se você continuar lendo, ele vai falar, mas ele amou a maldição. Ele rejeitou, trocou a bênção pela maldição de 30 moedas.
E o que nós vamos ver aqui também? Você está vendo que são lugares que não foram ocupados, que foram dados para outros? Você está vendo? O lugar de Judas foi dado para Matias. O lugar desses convidados foi dado para outros, que honraram. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Eu achei Davi, tem tradução que fala, procurei Davi e o encontrei. Eu achei Davi. Então, se ele achou, é porque ele estava procurando. Porque é esse tipo de gente que Deus está procurando para que Ele possa ungir. E a sua mão o fortalecerá e o abençoará. Até porque a Bíblia fala sobre o escudo e broquel. Escudo, ele é menor, mas o broquel é aquele escudo que cobria todo o corpo. Então o Senhor é escudo e broquel, Ele não é só um escudo menor, Ele é um escudo que cobre o corpo todo, que nos protege. Salmo 91, é um broquel. Eu quero broquel, Ele me garante broquel, eu sou broquel na sua vida, como um broquel na sua vida, eu protejo você, eu sou esse escudo que esconde o corpo todo, que esconde, protege você, corpo inteiro, tudo. Eu achei Davi, ele está à procura dessas pessoas que são capazes de obedecer, que estão inteiras nele, inteiras. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Remoção. Remoção. A crise não é ruim, a crise é boa, a crise funciona para revelar o que é abalável. Quando algo acontece comigo, é só para ver o que estava dentro de mim, o que é que vai sair. Porque Deus está trabalhando para remover, que eu li, coisas abaláveis, aquilo que não pode ficar. Tem medo, tem gente que tem medo da crise. Você não pode ter medo da crise, não tenha medo da crise. A crise não é ruim, a crise é apenas para tirar o que precisa ser removido. Deus tem abalado para remover aquilo que é abalável, aquilo que não é para ficar. Para nos mostrar aquilo que não funciona, solta isso. Quando Deus fala a Abraão, Isaque e Jacó, Ele fala de 3 gerações. E Ele deixa claro que Ele não está olhando só para um, porque um passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro, que é o que o Senhor nos ensina. As guerras que eu não venço, meus filhos terão que lutar. Talvez alguém não conseguiu cumprir plenamente com aquele propósito. E agora eu tenho oportunidade de dar continuidade a algo. Ai, que coisa incrível quando você entende que você é uma peça.
e que você está ligado a outros, e que outros que ainda virão estão ligados a você, e você se levanta com a decisão de que você vai ocupar bem esse lugar, e não vai deixar faturas para as próximas gerações. É uma missão que vem antes e continua depois de nós. Até porque nós que já fizemos muitos cultos fúnebres, já sabemos bem que a vida continua. A vida sempre continua. Por isso que eu não posso ser tola e perder a oportunidade da minha vida de ser um instrumento que Deus me chamou para ser. Porque depois que eu for, a vida vai continuar. Tudo vai continuar. E os que têm a visão certa vão fazer o que tem que fazer e vão seguir adiante. Então é muita tolice viver como se o mundo não sobrevivesse sem mim, ou perder as oportunidades de ser tudo que eu posso ser aqui. Por isso que ele procurou Davi, porque a Bíblia diz que Davi nasceu, viveu e cumpriu com o seu propósito na sua geração. Há DNAs que Deus deixou claro que Ele não quer que seja reproduzido. Por exemplo, quando Ele fala da casa de Acabe, Ele fala de um DNA que Ele queria que fosse eliminado. Eu não quero mais nada disso aqui. Quando Ele fala da casa de Jeroboão, Ele fala a mesma coisa. Eu não quero nada disso aqui. Que não sejamos esse tipo de gente que Deus fala, eu não quero reproduzido. Que sejamos como Davi, que ele garantiu uma casa firme até o fim. E ele disse que o maior vai ser como Davi ainda em Zacarias. Quer dizer, que ele quer a reprodução de Davi. Que o único lugar que ele sente saudade é da tenda de Davi. Nós temos que lembrar que Elias se tornou um profeta abatido, de repente a amargura, de repente o cansaço o levou até a pedir a morte. E aí o Senhor manda que ele volte pelo mesmo caminho e unja Eliseu, Hazael e Jeú. Hazael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, seu sucessor. E a gente vê que ele ungiu Eliseu, mas ele não ungiu Hazael nem Jeú. Por fim, quem fez isso foi o Eliseu. Ele teve um final honroso, e o Senhor o levou de forma gloriosa. Mas aquela capa foi transferida para Eliseu, e ele acabou fazendo o que Elias tinha deixado. Será que nós vamos entregar a nossa capa e deixar de fazer vamos permitir que outro faça aquilo que era para nós fazermos? Quando você vê José, você vê alguém que estava cumprindo com o chamado, o propósito do seu avô. E você vê que até o último momento, até no último instante, o suspiro dele, ele estava crendo. Tanto que o Espírito Santo quis que ficasse registrado dentre tantas coisas incríveis que José fez, você encontra o quê na galeria dos heróis da fé? Ele falando sobre os ossos. Levem os meus ossos, porque em breve o Senhor vem buscar vocês. Ele morreu crendo na promessa. E ele motivou, as suas últimas palavras foram de motivação para que seus irmãos e aquele povo continuasse crendo. Ele foi até o fim, crendo.
Nós temos que tomar a decisão de derrotar os inimigos que ainda estão aí, para que os nossos filhos possam apenas seguir adiante e dar continuidade e não ter que lutar guerras que nós deixamos sem vencer. Muitos foram ungidos, mas abandonaram o seu lugar por causa do quê? Da ganância, por causa de sentimentos. Quantos que abandonaram o seu lugar, abandonaram a sua capa? Sabe, eu vou estudando, eu vou lendo, e eu vou vendo cada vez com mais clareza o quanto é importante você entender o poder da unção, do chamado, o tempo em que você está e ocupar aquele lugar. Jacó tomou a herança desprezada de Esaú. Porque o Esaú trocou por um prato de lentilhas. Davi foi a escolha, o que Deus procurou e ungiu, quando rejeitou Saul. E por que ele rejeitou Saul? Porque Saul rejeitou fazer do jeito de Deus e perdeu o trono para o homem chamado homem segundo o coração de Deus, onde ele fala: procurei Davi. Eu procurei Davi. Eu estou à procura, e ele está à procura desses corações capazes de obedecê-lo. Ei, o Senhor, Ele tem abalado, e Ele vai abalar, mas para tirar o que não serve. O que não serve. O tremor não é ruim. É o ataque do céu. Eu ainda coloquei aqui, é o ataque do céu, para retirar o que é abalável. É o ataque do céu para retirar o que é abalável. Existem algumas capas que foram abandonadas. Você abandonou alguma capa? Existe uma capa procurando o seu dono. Pessoas que foram ungidas para curar, para libertar, para abençoar pessoas, para prosperar, para sustentar o reino, mas se tornaram pavões, e Deus não está atrás de pavões. Deus está atrás dos corações humildes, dos bons servos. Deus não está atrás de mais um rico que vai fazer o pecado se multiplicar. Porque é o que diz a Bíblia: quando o ímpio prospera, o pecado aumenta. Ele está à procura de corações doadores, generosos e entregues. Na verdade, você vai ver na Bíblia a transferência de riquezas, a transferência da riqueza do Egito para Israel. E de tantos outros, de reinos para outros. São capas desprezadas que Deus entrega para outros. Queridos, julguem um homem pelos detalhes. Ordem simples. Julguem o homem pelos detalhes. Um grande homem se vê nos detalhes. Uma grande pessoa, você vê nos detalhes. Você enxerga através dos detalhes. Maria, o cântico de Maria fala que o Senhor destronou reis, entregou para aqueles que não tinham chance nenhuma.
Eu creio que algumas capas de influência que Deus vai entregar para algumas pessoas que têm entendido o que significa essa unção, esse chamado, que não tem amado a maldição, mas tem desejado a bênção. Essas pessoas que o Senhor tem procurado, os olhos, Ele procura, os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura de corações inteiros. Procurei Davi, achei Davi. Em nome de Jesus. Com a graça é mais rápido. Ele nos leva sobre asas de águia. Não tente sentar. Não despreza o que o Senhor está te dando. E não queira sentar à mesa do rei sem vestes nupciais. Entrega tudo, o seu Isaac, não tenha medo do Moriá. Porque depois que você faz isso, Deus já está providenciando, está nascendo, é quando nasce aquilo que a gente tanto sonha. Nós sonhamos com muitas coisas, mas temos medo do Moriá. Mas quando nós perdemos o medo do Moriá e simplesmente vamos e entregamos, é quando a nossa Rebeca nasce. Não tenha medo da crise. Ela é só para tirar o que não deve ficar. Em nome de Jesus. Então, com a mão no seu coração, será que você está pronto a receber essa capa de influência? Essa capa, esse chamado? Porque alguns, como Judas, fizeram parte do chamado, mas rejeitaram. Como é que vai ser a partir de agora, após o propósito? Como é que você vai conduzir sua vida? Esse vai ser o melhor ano da sua vida, porque a entrega foi total, você entende o que Deus está falando? Será que nós entendemos o que Deus está fazendo? O que Ele está falando comigo aqui agora? Mas eu sei que Ele está falando algo profundo. E se nós entendermos, nós não vamos perder esse momento tão importante da nossa vida, em que o Senhor nos deu como promessa o melhor vinho, o melhor Ele guardou para o final. Ele tinha guardado o melhor para o final, para Abraão, para Davi. Eu tenho certeza que você não aceita ser como aqueles que o Senhor disse, esses eu não quero reproduzido. Eu não creio que você queira perder a sua herança, a sua capa, a sua oportunidade. Mas eu creio que você quer tudo que Deus prometeu e quer ocupar esse lugar. E receber essa capa de influência. Porque eu sei que Deus tem algumas capas que foram abandonadas. Aleluia. E que o Senhor está à procura, como procurou Davi,
para entregar essas capas. Espírito Santo, aqui estamos nós nesta manhã. Esse domingo maravilhoso em que nós vamos fechar os meus projetos de conquistas para 2025. E nós aprendemos muitas coisas e clamamos e buscamos. E lutamos. E o Senhor agora está falando conosco. E é uma palavra profunda, transformadora, que eu oro para que todos tenham a visão e o discernimento do que o Senhor está falando. E que estejam aqui abertos e prontos para receber capas desprezadas, capas abandonadas, capas rejeitadas, capas de influência, a capa da unção, da influência, do poder para conquistar riquezas, a capa que nos dá poder para influenciar pessoas, impactá-las para o Senhor. Mas quantas capas têm sido abandonadas? Quantos lugares na mesa do rei para o grande banquete têm sido desprezados? E o Senhor está à procura de pessoas que entendem o chamado e a missão, que abraçam a capa, que abraçam o chamado, que entendem o chamado, que estão prontos para tudo, que não têm medo do Moriá, que decidiram ser levadas sobre asas de águias. Pessoas que não amam a maldição, mas amam a bênção, que guardam a mente e o coração, que decidiram viver para o Senhor, viver para o reino, viver para a sua glória, viver conforme a sua vontade. Pessoas que ouvem a sua voz, que amam o seu chamado, que amam servi-lo, que honram a sua voz, que honram os detalhes, que honram as ordens mais simples. Eu abençoo a tua igreja e oro para que essa palavra tenha vestido cada um, e que nenhuma pessoa saia daqui no mesmo lugar, da mesma forma. Que eu possa ver sair daqui, desse dia, pessoas maduras, fortes, com decisões tomadas, que não vão mais viver uma vida pequena, à margem, mas completamente entregues e submissas ao Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo, Senhor, eu abençoo, com entendimento, com sabedoria, com clareza, com profundidade. Eu abençoo o teu povo, eu consagro essa reunião ao Senhor, e que ao sairmos daqui, possamos sair num nível mais alto, diferentes, renovados, transformados, conscientes, com uma consciência profunda do seu chamado, da sua vontade, do que o Senhor está falando, do tempo em que estamos vivendo, do que o Senhor espera de nós para esse tempo. Que saia daqui um povo maduro, apaixonado pelo Senhor, que entende exatamente o que o Senhor está falando e se coloca debaixo dessa cobertura. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos, fala aos nossos corações, toca profundamente, ajuda-nos, 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 e que a tua graça nos cubra poderosamente, e que possamos, ao término dessa reunião, estarmos num nível muito mais alto, como jamais estivemos, e que de agora em diante, a nossa vida, o nosso estilo de vida, seja alinhadíssimo com o Senhor,
onde o teu nome seja glorificado em cada palavra, em cada ato, em cada ação, em cada decisão. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo, tu a condenarás. Assuma essa reunião completamente e guia-nos para a glória do teu nome. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.